Olá, pessoal! Dando continuidade aos nossos estudos de equação do segundo grau com uma incógnita. Nós já identificamos o que é uma equação do segundo grau, o que ela precisa ter para ser considerada como uma equação do segundo grau. E vimos que essa equação do segundo grau ela vai possuir coeficientes, que nós chamamos de coeficientes A, B e C. Quando ela tem todos esses coeficientes, todos no primeiro membro da igualdade, todo no primeiro lado da igualdade, e reduzido, a gente chama de equação completa. Quando falta um desses termos, a gente chama de equação incompleta. E aí nós vamos ver agora, nesse momento, a resolução dessas equações. Como é que a gente vai fazer para poder resolver uma equação do segundo grau? Já que a resolução dela não é como a equação do primeiro grau, em algumas partes. Primeiro, a gente vai ver a resolução de equações incompletas. Então, eu vou ter essa diferença. Quando a equação for incompleta, eu vou resolver de uma maneira. Quando a equação for completa, eu vou resolver de outra maneira. Para as equações incompletas, nós separamos em 3 casos. Primeiro caso, ax² mais c. Então, ela está faltando o valor de b. Segundo caso, ax², ela está faltando o valor de b e o valor de c. E o terceiro caso, ax² mais bx, ela está faltando o valor de c. Lembrando que não pode faltar o valor de a. Quando falta o valor de a, ela deixa de ser uma equação do segundo grau, já que a é o valor que acompanha o termo elevado ao quadrado. Então, para resolver, a gente separou dessas 3 maneiras. Mas antes de começar a resolução, toda vez que a gente estiver trabalhando com a equação do segundo grau, a primeira coisa que nós vamos fazer é separar esses coeficientes. Por quê? Porque para resolver a equação completa, a gente precisa desses coeficientes separados. Então, a gente já adota essa ideia de, quando eu for resolver uma equação do segundo grau, a primeira coisa que eu vou fazer é separar os coeficientes A, B e C. Então, eu vou pegar aqui essa primeira equação aqui. Eu vou separar o valor de A, vou separar quem é A, quem é B e quem é C. Lembrando que esses exemplos aqui são os mesmos exemplos que se encontram no livro didático de vocês na página 205. São os mesmos exemplos e aí eu trouxe para o papel para poder mostrar para vocês como é que a gente chega em cada resolução. Aí nós temos, relembrando, quem é A? A é o número que acompanha a letra que está elevada ao quadrado. B é o número que acompanha a letra que não tem o quadrado. E C é o termo independente, é o número que não é acompanhado de letra. Então, nós temos o valor de A. Qual é o número que está na frente do x²? Não tem número nenhum. Quando não tem número nenhum, significa que o valor é 1. Quem é o valor de B? B é o que acompanha o x. Observe que eu não tenho x só aqui. Eu tenho x² menos 25. Então, isso significa que B é 0. Quem é o valor de C? C é o termo independente. É menos 25. Eu tenho que prestar atenção que eu tenho que levar a letra, o número e o sinal. Pronto. Então, logo, eu já consegui identificar que ela é uma equação incompleta, porque falta o valor de B. Toda vez que uma equação faltar o valor de B, eu vou resolver ela como se ela fosse uma equação do primeiro grau. Com as mesmas regras. Letra de um lado, número do outro. Trocou de lado, trocou o sinal. Então, eu vou ter aqui. A resolução vai ficar x² é igual. O 25 que estava desse lado negativo passa para esse lado positivo. O valor de x² é igual a 25. Logo, x é igual a operação oposta da potenciação à radiciação. Como é quadrado, é raiz quadrada. Raiz quadrada de 25. X é igual a raiz quadrada de 25, 5. Só que nós vimos que uma equação do segundo grau, ela permite até duas respostas. Quando nós vimos lá para poder verificar se o número é ou não raiz da equação substituindo, nós vimos que uma mesma equação pode ter 2 respostas diferentes. Ela pode ter até 2, pode ter uma só, mas pode ter 2 respostas diferentes também. Como é que eu vou achar essa minha segunda resposta? Aqui, o que a questão está me dizendo?
E ela está dizendo que um número que é elevado ao quadrado de 25. A resposta é 25. Qual é o número que é elevado ao quadrado, o resultado vai ser 25? 5. 5 ao quadrado é 25. Só que pode ser menos 5 também. Se eu fizer menos 5 ao quadrado, eu vou ter, fazendo aqui, ó, menos 5 ao quadrado é a mesma coisa que menos 5 vezes menos 5. Menos com menos, mais. 5 vezes 5, 25. Se eu fizer menos 5 elevado ao quadrado, vai dar também os 25. Então, a equação do segundo grau eu vou separar os valores em linha. X' é igual a 5, é a minha primeira resposta. E a minha segunda resposta eu vou chamar de x duas linhas, que é igual a menos 5. Então, quais são as raízes dessa equação? Os valores que essa equação pode assumir. X', eu faço x com uma linhazinha em cima. Pode ser 5, que foi a minha resposta. Mas eu identifico também que ela pode ser o x duas linhas, que pode ser menos 5. Então, essa é a forma que eu vou sempre resolver uma equação do segundo grau quando faltar o valor de b. Letra de um lado, número do outro, tiro a raiz. Se tiver uma raiz exata, eu tiro essa raiz e a minha resposta vai ser um valor positivo e um valor negativo. Se não tiver a raiz exata, eu deixo em forma de raiz e vai ser uma raiz positiva e uma raiz negativa. Lembrando que o sinal de menos ele tem que estar fora da raiz e não dentro da raiz, quando eu for resolver. Aí nós temos a solução. A equação do segundo grau ela é colocada como solução. Como é que eu vou escrever essa solução? Eu vou fazer um S, abrir umas chaves e colocar os dois valores que eu encontrei dentro. Menos 5 e 5. Geralmente a gente coloca em ordem crescente, mas pode colocar, não tem essa especificação não. Se colocar 5 e menos 5 também está correta a resolução. E aí agora a gente vai passar para os outros exemplos, que a gente já pôde verificar aqui, né? Primeiro vou separar os coeficientes. O coeficiente A, o B e o C. Coeficiente A aqui é o que acompanha o x ao quadrado, é 3. Coeficiente B é o que acompanha x, não tem. Coeficiente C é o menos 4. Como é incompleta com B igual a 0, eu vou resolver em forma de equação do primeiro grau. Eu vou ter aqui 3x ao quadrado é igual a 4. Aí, para terminar essa resolução aqui, nós vamos ter. Observe que eu tenho duas operações para passar. Primeiro, eu vou passar a multiplicação, que passa dividindo. X ao quadrado é igual a 4 terços. X é igual a raiz quadrada de 4 terços. Vou subir aqui para não embolar. Observe, 3 não tem raiz exata, mas 4 tem. Aí eu vou separar. Raiz quadrada de 4, 2. O 3 não tem raiz, continua. Aqui nós vamos misturar já um conteúdo com o outro. Como? Eu posso deixar raiz no denominador? Não. O que a gente vai fazer com isso aqui? Eu vou ter que racionalizar isso daqui. Lembrando, como é que eu racionalizo? Eu vou multiplicar numerador e denominador pela raiz que está no denominador. Posso deixar como resposta só 2 sobre raiz de 3? Não, porque eu não posso deixar uma raiz no denominador. Aí eu tenho 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Raiz quadrada de 9 é o próprio 3. Então, esse aqui é o valor do meu x'. E o x duas linhas, não preciso fazer outro cálculo. É o mesmo, só que negativo. Então, cuidado para não deixar como resposta a raiz no denominador, senão não fica correto. Aí, depois que eu faço isso, eu acho o valor de x' e x duas linhas, eu coloco minha solução, que vai ser menos 2 raiz de 3 sobre 3 e, vou colocar embaixo que não vai caber, 2 raiz de 3 sobre 3. E aqui eu tenho a solução, ou raízes da equação do segundo grau. O terceiro exemplo, separando primeiro os coeficientes. Coeficiente A, B e C. O valor de A, sim. Na verdade, aqui, antes da gente separar os coeficientes, eu tenho que reduzir.
Eu só posso resolver a equação quando ela está na forma reduzida. O que é a forma reduzida? Igual a zero. Ela tem que estar no final igual a zero. Observe que aqui no final está um menos 3. Então, eu vou ter 5x ao quadrado mais 7. O 3 está negativo, passa positivo. Mais 3. Igual a zero. Ela já está na minha forma reduzida? Ainda não, porque 7 e 3 são termos semelhantes. Eu vou juntá-los. Aí eu vou ter que 5x ao quadrado, 7 mais 3, 10. Mais 10 é igual a zero. Agora sim ela está na forma reduzida. Eu vou tirar os coeficientes aqui. Aí eu tenho coeficiente A, o termo que acompanha o x ao quadrado, é 5. Coeficiente B, não tem, 0. Coeficiente C, mais 10. Novamente, uma equação incompleta com B igual a 0. Eu vou resolvê-la da seguinte maneira. Pegando ela e resolvendo aqui em cima. Letra de um lado, número do outro. Vai ficar 5x ao quadrado é igual a... O 10 está positivo, passa negativo. Aí, primeiro passa o que está multiplicando. X ao quadrado é igual a menos 10 dividido por 5. X é igual a... Menos 10 dividido por 5 vai dar menos 2. E aí eu vou tirar a raiz quadrada de menos 2. Só que nós vimos lá no estudo de números racionais que não existe raiz quadrada de número negativo. Não tem nenhum número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 2. Colocando como se fosse uma raiz exata. Se fosse lá a raiz de 25. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de menos 25. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar menos 25? Não existe. Então, quando nós estudamos raízes, nós vimos que não existe. Essa raiz aqui não existe. Essa raiz nos números reais, que é o conjunto numérico que nós estudamos. Quando não existe, como é que eu vou fazer a minha solução? A minha solução ela vai ser vazia. Eu tenho duas maneiras de escrever essa solução. Coloco S, e aí eu abro e fecho o colchete e não coloco nada dentro. Ou eu coloco que o S é igual, aí eu faço um círculozinho e corto. Aqui, isso daqui significa solução vazia, significa que não existe raiz para esses valores. Toda vez que eu chegar em uma raiz negativa, não existe. Pronto. Aí a gente passa para a segunda situação. A segunda situação, separando aqui os coeficientes, nós temos valores de, aqui embaixo, A, B e C. O valor de A é menos 5. O valor de B é 0. O valor de C é 0. O que acontece quando B e C são zeros? Observe, os dois é 0 aqui. O B é 0 e o C é 0. Quando B e C são zeros, eu não preciso resolver minha equação. Independente do valor que eu tenha para A, o valor de X vai poder ser só 0. Aqui ele não vai me admitir duas respostas. Ele vai me admitir uma resposta só. X igual a 0. Porque, observe, eu tenho que chegar no resultado 0. Para minha multiplicação dar 0, um termo tem que ser 0. Então, eu tenho que fazer menos 5 vezes 0 para dar 0. Então, independente do número que eu tenha para multiplicar com x, o x vai ter que ser 0 para isso daqui ser uma igualdade verdadeira. Então, quando acontecer de B e C for igual a 0, eu não tenho x' e x duas linhas. Eu só tenho x'. E esse x' é igual a 0. E a minha solução vai ser o próprio 0. É diferente. Aqui eu não tenho nenhum número como solução. Aqui eu tenho. A solução é o número 0. E aí, eu não preciso fazer cálculo nesse caso. A terceira situação, separando aqui valores de A, B e C. O valor de A não aparece número nenhum. Então, significa que é número 1. Não aparece número, mas aparece a letra. Então, é número 1. O valor de B, o que acompanha X, é 6. E o valor de C é 0. Quando o valor de C é 0, não vai me resolver fazer igual a gente vinha fazendo as outras. Letra de um lado, número do outro. Por quê? Porque já está a letra de um lado, número do outro. X ao quadrado e 6x. Eu não posso somar x ao quadrado com 6x, que são termos não semelhantes. Então, o que eu vou precisar fazer para resolver isso daqui? Para resolver isso aqui, a gente vai usar aquela ideia de
Fatoração algébrica de termo comum. Fatorar por fator comum. O que eu tenho em comum entre o x ao quadrado e o 6x? Eu tenho em comum o x. Então, o termo comum vai ser o x. E aí eu vou fatorar isso daqui. X ao quadrado dividido por x é o próprio x. Lembrando que é isso aqui. Fatoração algébrica. Fator comum em evidência, que a gente revisou há pouco tempo. Mais 6x dividido por x é igual a 6. E isso daqui é igual a zero. Por que é igual a zero? Esse zero aqui ele não é fatorado. A gente vai fatorar só o primeiro membro. Aí aqui eu vou separar nas minhas duas raízes. X' e x2'. Quem vai ser o meu x'? O meu x' são os termos que estão fora do parênteses. Então, x' é igual a zero. Esse x é igual a zero. É os termos que estão fora do parênteses. O x2' é o que está dentro do parênteses. Então, o x duas linhas vai ser x duas linhas mais 6 é o que estava dentro do parênteses. E isso aqui também vai ser igualado a zero. Observe que isso aqui virou uma equação do primeiro grau. É só terminar de resolver. O meu x duas linhas é igual ao 6 estava positivo, passa negativo. E aí eu tenho as minhas duas raízes. X' 0, x duas linhas menos 6. E aí a minha solução vai ser o menos 6 e o 0. Lembrando que eu opto por colocar em ordem decrescente, de ordem crescente, do menor para o maior. Mas não tem problema colocar na ordem de resolução. Posso colocar primeiro o 0, depois o menos 6. Aí aqui é só para a gente identificar quais são os valores que x vai poder assumir nessa equação. Aí depois nós temos o segundo exemplo dessa parte. O segundo exemplo dessa parte, separamos coeficientes A, B e C. Nós vamos ter o valor de A é menos 3. O valor de B é menos 16. E o valor de C é 0. Novamente eu tenho com C igual a 0. Quando é com C igual a 0, eu vou fazer por fator comum. Aqui, com o fator comum, nós vamos tirar sempre o x. Ah, mas pode ser um menos x, porque ambos é negativo? Até pode, mas não tem necessidade, porque depois a gente resolve esse menos em outras circunstâncias. Aí nós temos 3x ao quadrado, menos 3x ao quadrado dividido por x, vai ficar menos 3x. 16x dividido por x, 16, igual a 0. Aí eu vou separar em x' e x duas linhas. O x' vai ser sempre 0. Então, uma regra que a gente já consegue tirar daqui. Toda vez que faltar o valor de C, uma das raízes vai ser 0. E a outra raiz é a resolução do que fica dentro do parênteses. Então, eu vou fazer o x duas linhas agora. Menos 3x, eu já posso colocar aqui as duas linhas. Menos 16 é igual a 0. Letra de um lado, número do outro. Menos 3x duas linhas é igual ao 16 está negativo, passa positivo. Continuando a minha resolução aqui, eu tenho menos x duas linhas é igual a 16 sobre 3. 16 divide exato por 3? Não. Como não divide, a minha resposta vai ficar em forma de fração, só que a letra está negativa. Como a letra está negativa, eu vou multiplicar por menos 1, a própria resolução de equação do primeiro grau. E aí a letra que estava negativa fica positiva. A fração que estava positiva fica negativa. E aí eu tenho os meus dois valores, o x' e o x duas linhas. E aí eu tenho a minha solução, que vai ser menos 16 terços, que não divide nem simplifica, e 0. E aí a gente fecha o conteúdo. Então eu tenho 3 situações para equações incompletas. Quando faltar o valor de B, eu vou resolver letra de um lado, número do outro. Vou achar uma resposta, que é o x'. O x duas linhas é a mesma resposta negativa. Quando faltar o valor de B e o valor de C, eu só tenho uma resposta, que é 0, e não precisa fazer cálculo. Vai ser sempre 0. Quando falta o valor de C,
Eu vou fazer por fator comum em evidência. Minha primeira resposta vai ser 0. Minha segunda resposta vai ser a resolução da fatoração que ficou dentro do parênteses. E aí nós temos essas 3 resoluções de equações incompletas. Agora eu vou mostrar para vocês algumas questões para vocês poderem estar resolvendo. Então, tem aqui 7 equações do segundo grau para vocês resolverem e colocar a solução. Então, pausa o vídeo, resolve as equações, depois retorna para o vídeo para acompanhar a resolução e fazer a correção. Para a resolução das questões que eu pedi vocês que fizessem lá, eu trouxe lá 7 equações, 7 equações do primeiro grau, do segundo grau, incompletas, para poder ser resolvidas, só que elas estavam misturadas. Ora faltava o valor de B, ora faltava o valor de C, ora faltava os dois. Aí a gente primeiro tem que identificar quais são os valores que faltam para poder determinar qual é a forma de resolução que eu irei utilizar para cada uma delas. Aí a primeira nós temos. Primeiro nós vamos separar os coeficientes. Eu tenho aqui, separando A, B e C. O valor de A vai ser 1. O valor de B não tem, então é 0. E o valor de C, 9, ou mais 9. Pronto, ela é incompleta faltando o valor de B. Quando falta o valor de B, nós vimos que nós iremos resolver com letra de um lado e número do outro. Então, eu vou ter que x ao quadrado é igual a menos 9. X é igual a raiz quadrada de menos 9. O que é que nós vimos lá? Nós vimos que quando a raiz, o número que está dentro da raiz é negativo, não existe resposta nos números reais. Não existe raiz negativa nos números reais. Raiz quadrada negativa nos números reais. Raiz quadrada, então, raiz de índice par. Não existe raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta. Quando não existe, como fica a minha solução? Quando não existe, eu vou ter uma solução vazia, que pode ser desse jeito ou daquela outra maneira que eu mostrei para vocês. E aí eu termino minha conta e aí não tem solução. A solução é vazia, não tem nenhum número real que responda a essa equação. Aí depois nós temos o segundo exemplo. O segundo exemplo, separando valores de A, B e C. O valor de A, o termo que acompanha o x ao quadrado, é 1. O valor de B é o termo que acompanha x, também não tem. O valor de C, menos 49. Pronto. O que falta aqui? Também falta o valor de B. Se falta o valor de B, eu vou fazer por letra de um lado e número do outro. Então, vai ficar aqui, x ao quadrado é igual. 49 estava negativo, passa positivo. X é igual a raiz quadrada de 49. 49 tem raiz quadrada exata? Sim, é o 7. Então, x é igual a 7. Isso daqui é o x'. Quem vai ser o meu x? Duas linhas, já que ele me permite dois valores como raiz. Se um é o 7, o outro é o menos 7. É só trocar o sinal. Pronto. E aí, nós vamos ter como solução para a segunda equação menos 7 e 7. Aí confere aí, vocês vão conferindo o que vocês fizeram. Se conseguiram chegar nesses resultados, ótimo. Se não conseguiu chegar, observe todo o passo a passo que eu estou fazendo e confere com o passo a passo que vocês fizeram para ver o que vocês fizeram de errado. Aí o próximo. O próximo nós temos, separando aqui, na terceira questão, separando os valores de A, B e C. O valor de A, que acompanha o x ao quadrado, é 9. O valor de B, o que acompanha x, é menos 3. O valor de C é o termo independente, não tem, então é 0. Falta agora o valor de C.
Quando falta o valor de C, nós vamos resolver pelo fator comum em evidência. Observe que aqui eu vou ter como fator comum 3x. Eu posso usar como fator comum o 3x, mas eu posso usar só o x também. Qualquer um dos dois vai dar certo. Geralmente a gente vai usar só o x para poder resolver aqui, porque eu posso resolver depois. Mas quem colocou como fator comum 3x vai perceber que no final a gente vai chegar na mesma resposta. 9x ao quadrado dividido por x, 9x. 3x dividido por x, 3. E isso daqui é igual a zero. Aí eu tenho o meu x' é igual a zero. Achei minha primeira resposta. O x duas linhas vai ser 9x duas linhas menos 3 igual a zero. E aí eu vou resolver isso aqui em forma de equação do primeiro grau. 9x duas linhas é igual a... O 3 está positivo, passa tá negativo, passa positivo. O meu x duas linhas é igual a 3 nonos. 3 nonos eu posso simplificar isso daqui. Eu posso simplificar por 3. Então, na verdade, o meu x duas linhas vai ser 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. O meu x duas linhas não pode ser 3 nonos. Se eu deixei 3 nonos, está correto? Não. Quem parou aqui, parou na metade da resolução. Falta simplificar, porque sempre trabalharemos com resolução de equação com resolução de fração simplificada. Agora que eu tenho os meus dois valores, eu já tenho a minha solução, que vai ser 0 e 1/3. Pronto. Lembrando, não pode passar de dois valores. Ou é um valor ou é dois valores. E aí nós temos a resolução do terceiro exemplo. Confere também direitinho e lembrando que quem colocou como resolução 1/3 não está correto, porque a fração tem que estar simplificada. No quarto exemplo, separando aqui os coeficientes. Valor de A, valor de B e valor de C. O valor de A é menos 1. Observe que não tem número, mas tem o sinal de menos, então é menos 1. O valor de B é menos 7. E o valor de C, que é o termo independente, não tem. Então, ela é incompleta, faltando o valor de C. Se é incompleta, faltando o valor de C, eu vou fazer por fator comum em evidência. Então, eu vou ter aqui a minha resolução. O fator comum aqui vai ser o x. Menos x ao quadrado dividido por x, menos x. Menos 7x dividido por x, menos 7. Isso aqui é igual a, fecho parênteses, e igual a zero. Aí eu encontro o meu x' é zero. E o x duas linhas eu vou trabalhar com a resolução que ficou, com os valores que ficou dentro do parênteses. Menos 7 igual a zero. E aí eu vou resolver. Menos x duas linhas é igual. 7 está negativo, passa para o segundo membro positivo. Pronto, terminei minha resolução, mas a letra ficou negativa. Então eu vou multiplicar ela por menos 1. Então o meu x duas linhas que estava negativo fica positivo. O meu 7 que estava positivo fica negativo. E aí eu tenho minha resposta para o x duas linhas. E tenho a minha solução, que vai ser menos 7 e 0. O quinto exemplo. O quinto exemplo, separando aqui os coeficientes. O valor de A, o valor de B e o valor de C. O valor de A, 1. O valor de B não tem o termo x aqui, então o valor de B é 0. O valor de C, menos 16. Quando falta o valor de B, letra de um lado e número do outro. Então eu vou ter x ao quadrado é igual. O 16 está negativo, passa positivo. X é igual a raiz quadrada de 16. X' é igual a raiz quadrada de 16, 4. Se eu estou fazendo pela raiz, o meu x duas linhas é o mesmo número, é o oposto no caso, o mesmo número só que negativo. O meu x duas linhas vai ser o menos 4. E a minha
solução. Lembrando que toda vez que eu resolver uma equação do segundo grau, depois eu tenho que pôr a solução. Eu não posso deixar só assim. Tenho que pegar os valores e escrever em forma de solução. E aí eu tenho a minha resposta da quinta questão. Confere direitinho aí pra ver se vocês estão chegando no resultado. Se não chegar, pausa o vídeo. Depois que eu terminar de resolver, pausa o vídeo. Acompanhe o passo a passo que eu fiz com o passo a passo que vocês fizeram pra saber onde vocês fizeram, o que vocês fizeram de errado na resolução pra corrigir e não errar novamente. Aí depois nós temos aqui o sexto exemplo. O sexto exemplo, separando aqui os valores de A, B e C. O valor de A é 1. O valor de B não tem, é 0. O valor de C também não tem, é 0. Aqui é uma outra situação. O que acontece quando o valor de B e o valor de C é 0? Quando o valor de B e o valor de C é 0, eu não preciso fazer cálculo nenhum. Eu só vou escrever que a minha solução vai ser 0. Eu não tenho dois valores na solução, não tenho x' e x duas linhas. Eu só tenho que a minha solução é 0. Isso daqui para qualquer situação onde B e C é 0. Quando tem só o valor de A. Não precisa de cálculo. Só isso. E, por último aqui, a sétima questão que trazia o valor de A, o valor de B e o valor de C. O valor de A, 5. O valor de B não tinha. O valor de C, menos 3.125. Então, faltava o valor de B. Quando falta o valor de B, nós vamos resolver por letra de um lado e número do outro. Quando falta o valor de B, então nós temos aqui, caneta aqui para resolução. 5x ao quadrado é igual a 3.125, que estava no primeiro membro negativo, passa para o segundo membro positivo, 3.125. Como é que eu tenho a multiplicação e a potenciação? Primeiro eu passo a multiplicação. Então, x ao quadrado é igual a 3.125 dividido por 5. Como o número termina em 5, então ele divide exato por 5. Então, eu vou fazer essa divisão. 3.125 dividido por 5 vai dar 625. E aí, eu já pego o expoente 2 que estava aqui e passo ele como raiz. E aí, nós temos raiz quadrada de 625 é também uma raiz exata, 25. Quem não conseguir lembrar, para poder chegar nesse resultado aqui, teve que fatorar. Tem que fatorar ela 625, aí vai fatorando, aí vai dividir por 5, depois por 5, por 5 e por 5. Quando agrupar, eu vou chegar nesse resultado de 25. Essa raiz exata é igual a 25. Isso aqui é o meu x', que é igual a 25. Como faltava o valor de B, o meu x, duas linhas, vai ser o próprio número negativo. E aí eu vou ter como solução aqui os números menos 25 e mais 25 para a solução dessa última questão. Então, confere, vou posicionar aqui, vocês conferem direitinho aí se chegaram nesses resultados.